Irmãos, Tito 2, 7 a 8. Tito capítulo 2, 7 a 8. A Escritura diz o seguinte, irmãos: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vamos lá, irmãos. Senhor nosso Deus que está nos céus, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor abençoe, Deus, a nossa reunião de doutrina aqui em Arthur, Pai. Eu também te rogo, Pai, pelas outras reuniões, ó Deus, que vão acontecer, Pai, amanhã, lá em Camaragibe, em Prazeres. Que o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Queremos te rogar, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja de todo mal, Pai, que o Senhor traga em paz os teus filhos que o Senhor decretou que haveria de subir hoje a tua casa. Tudo isso te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos pegar as pastinhas, a gente vai cantar a música 22, da página 13, Maravilhosa Graça. Página 13, número 22. 23, desculpa. Página 13, número 23. Todos acharam? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder cantá-la, como em te começar, trouxe-me alívio à alma e vivo em toda a calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar a Deus honra. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. Por ela Deus salvou-me, deu-me perdão e paz. Salvo-se em verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, tão sublime
bem-me doce para mim, mas maior que a minha vida é inútil, mais profunda que o imenso mar. A Cristo vamos, pois, louvores dar, a Deus honra. Amém, irmãos? Irmãos, o que eu quero trabalhar com vocês hoje, no nosso texto, né? Tito 2, 7 a 8, dando continuidade, é conselhos de Paulo para Tito, que serve para todo cristão. Conselhos de Paulo para Tito, que serve para todo cristão, né? E lembrando aos irmãos sempre, né? Que apesar de estar em formato de sermão e estudo, os irmãos podem sim fazer perguntas, tá? Então, irmãos, conselhos bons são importantes e principalmente quando são retirados das Escrituras. Paulo dá uma série de conselhos para Tito que serve para todo cristão. Vamos ver sobre eles hoje, à noite, pela graça de Deus, né? Porém, antes de fazermos isso, eu quero considerar com os irmãos o seguinte. Então, pessoal, na carta a Tito, né, que a gente está trabalhando, existe de forma pedagógica fundamentos teológicos para a vida cristã. O poder educativo da graça, não é? Que é justamente o que vai dizer o 2,12, né? O 2,11 e 12. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensatas, justas e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, olha só, aqui a gente tem uma síntese, certo? Daqui do alvo, né, da graça para nossas vidas, tá? Então, olha só, irmão, a graça tem um propósito salvífico, a graça conduz-nos a renegar a impiedade, como a gente viu aqui no texto. A graça leva-nos a um viver piedoso deste mundo. A graça acende e mantém viva em nós a esperança. A graça faz-nos conscientes de que somos um povo peculiar de Deus, de remidos por Cristo, e a atitude cristã na comunidade. Então, a graça faz tudo isso, tá? A graça também ajuda-nos a compreendermos qual é a nossa atitude de crente em relação às autoridades, a cidadania do cristão, sobre a submissão às autoridades, sobre a obediência às normas da vida social e, de uma forma bem específica, é como eu falei, né? A gente tem aqui um manual, certo, de como a gente deve viver, tá? Então, irmãos, conselhos que Paulo vai dar para Tito, que serve para todo cristão, tá? Então, irmãos, quais são os conselhos de Paulo para Tito que serve para todo cristão? Vamos ver? Então, pessoal, o primeiro conselho, o verso 7, a parte A do verso, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Eu falei para os irmãos nos estudos passados que nós tínhamos pulado os versos de 7 a 8 de propósito, certo? E qual foi a razão de nós pularmos os versos 7 a 8 de propósito? E se você observar, o Paulo, quando começa no 2:1, Paulo vai dizer aqui: tu, porém, fala que começa a doutrina, tá? Certo? Tu, porém, fala que começa a doutrina. Paulo vai estar fazendo um contraste entre Tito, entre o verdadeiro ensino que Tito deveria dar, com aquilo que Paulo denunciou lá no capítulo 1, do 10 ao 16. Certo? E quando a gente observa aqui, Paulo, a partir do verso 2 do capítulo 2, Paulo vai falar primeiro a respeito dos homens, o verso 2. Paulo vai falar para as mulheres idosas, como nós vimos, o 3, certo? Paulo vai falar da finalidade do ministério real feminino, né, do verdadeiro ministério feminino na igreja, que é justamente que as mulheres mais sábias devem ensinar as mais jovens. A gente viu isso, né? Os versos 4 e 5. Paulo vai dar conselho aos moços, que se nós observarmos, seria moços recém-casados. Paulo fala de homens maduros em 2:2. Paulo vai falar de moços, né, recém-casados 2:6. Paulo vai falar das mulheres experientes 2:3.
Paulo vai falar de mulheres recém-casadas, 2:4, 2:5. Certo? No 2:9 e 10, Paulo vai falar sobre a questão dos escravos. Naquela sociedade do primeiro século havia escravos. Então Paulo diz, olha, você é um escravo cristão, então você deva proceder desse jeito. Então nós temos conselhos para homens maduros, casados, conselhos para mulheres casadas, conselhos para moços, certo? Lês também aí recém-casados também. Conselhos para jovens recém-casadas, conselhos para escravos. Então eu pulei de propósito os versos 7 e 8 para a gente trabalhar hoje, porque os versos 7 e 8, Paulo vai trabalhar especificamente agora para Tito. Tá? Para Tito. É interessante que nesse capítulo 2, você vai ter o 2:1, Paulo dizendo, tu porém fala com essa doutrina. E aqui os 7 e 8, Paulo vai falar especificamente para Tito. Que é conselho para Tito que acaba, irmão, servindo para qualquer cristão de qualquer época, tá? Então o primeiro conselho é esse, ser padrão. Não é? Como eu já li, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Irmãos, o Evangelho ele não dispensa aquele que admoesta a igreja a viver em coerência com sua pregação. Bom, é algo, eu me lembro muito de Tiago, né? Como Tiago vai dizer que aquele que se mete a mestre, aquele que quer ser mestre, saiba dele que será exigido maior prestação de contas, deixa eu colocar assim. O Senhor Jesus, falando certa vez a respeito dos fariseus, o Senhor Jesus ensina que se devesse crer naquilo que eles pregavam, mas não deveria viver como eles viviam. E geralmente, irmãos, quem tem a responsabilidade de ensinar, de pregar, certo? Ele acaba sendo visto por todo mundo. Certo? E se você tem um problema nisso, muito sério, qual é o problema que você tem nisso? Que acaba sendo sério. Porque quem prega a palavra de Deus. Tá bom? Mas só que quem prega também é humano. E por ser humano também, ele é suscetível, né? Ele é passível de todas as falhas naturais de um ser humano. Mas é interessante que quando você vê Paulo falando para Tito, Paulo diz, torna-te padrão. Torna-te padrão. Certo? Então o Evangelho não dispensa aquele que admoesta a igreja a viver em coerência com sua pregação. Não dispensa isso. Mas eu volto a dizer, aqui a gente tem sim algo sério. Porque o que tem acontecido hoje, por exemplo, em muitos lugares, são dois polos. Ou é aquele cidadão que ele vive uma vida totalmente desassociada da sua pregação, ou então é aquele cidadão que quer viver tanto de acordo com a sua pregação, que se esquece, por exemplo, que ele pode e vai falhar. E vai falhar. E às vezes esses dois extremos, principalmente esse outro extremo aqui, tem levado muitos pastores, presbíteros à depressão, à desistência do próprio ministério, porque eles acabam tendo uma carga, sabe, de cobrança tão grande em cima deles, feita por ele mesmo, feita sobre a família dele, que ele não aguenta. Por exemplo, hoje a gente está vivenciando um fenômeno que é sobre o suicídio de pastores. Tem até teses de cursos de psicologia que falam sobre isso. Não é? Pastores que, cara que suicidou, que antes de suicidar, o cara estava lá uma foto. Pela foto, né, aparentemente normal. A mulher rindo, não é? Os filhos tudo rindo e o cara rindo. Aí você pergunta, por que um cara desse se matou? Se aparentemente está tudo bem. Aparentemente. Porque observe, irmão, mesmo que a Escritura mande aquele que prega ser padrão, isso não só serve somente para pastor, presbítero, mas para todos.
Mesmo que a Escritura mande nós sermos padrão, é interessante, irmãos, e é necessário que a gente tenha também a humildade de reconhecer que a gente falha. E se você coloca um padrão muito elevado para você mesmo, certo? Um padrão muito elevado, um padrão inatingível, isso vai trazer prejuízo para você. Agora, com isso eu não estou querendo dizer que a pessoa não deva viver de acordo com o Evangelho. A questão não é essa. A questão é que dois extremos têm que ser evitados. Você não pode viver de forma desassociada do que crê. E também, principalmente para os irmãos que é líderes, não podem achar que já são glorificados. Já são glorificados. Entende? Então, olha só. Por isso, Paulo volta agora a atenção ao amigo Tito. Como testemunho do Evangelho, ele é desafiado a ser pessoalmente, em toda a sua vida, modelo de boas obras. No original, irmãos, Paulo começa esse verso dizendo o seguinte: acerca de todas as coisas, não é? Aí para a nossa tradução aqui ficou da seguinte forma: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Certo? Então, olha só, no que estão sendo ditas, né? Não se faz necessário comentar que as coisas dizem respeito às que podem ser praticadas por ele, certo? E aqui há um grande princípio para todo cristão, tanto que ensina quanto que escuta. Já que ambos foram chamados das trevas para a luz, devemos ser padrão naquilo que pregamos. O que diferencia a semente lançada dos terrenos pedregoso e espinhoso, da parábola lá do semeador, da terra, são os frutos. Os frutos são as obras que o cristão pratica. E cada um é chamado à responsabilidade de demonstrar coerência com a doutrina. Então, pessoal, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, ou seja, vamos lá, tu vives de acordo com aquilo que tu pregas. Segundo, tu tem boas obras. O padrão é isso. Eu estava mencionando essa questão dos dois polos, certo? Porque, veja só, irmãos, acaba sendo uma contradição. Aquela pessoa que quer viver como se fosse um glorificado, ele acaba sendo incoerente com o próprio Evangelho. Por quê? Porque a Escritura fala que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, por mais que a Escritura mande eu ser padrão, por mais que a gente deva procurar viver o que é correto diante de Deus, essa tua busca, essa tua luta, essa tua vivência, esse teu desejo de fazer o que é correto diante de Deus, não pode levar você à ilusão de se achar glorificado. Quando eu digo glorificado, de se achar na impossibilidade de pecar. Por que você vai pecar? Você não pode chutar o pau da barraca e dizer, bom, já que eu não sou glorificado, eu não vou procurar viver de acordo com a palavra de Deus. Não, isso não. Isso é atitude ímpio. Entretanto, também você não pode estabelecer um tipo de vida que você diz, beleza, eu estou vivendo e não estou pecando mais. Porque a Escritura chamará você de mentiroso. E observam que quem vive assim acaba desenvolvendo um legalismo. Que é aquilo que nós devemos ter cuidado. Ser padrão de boas obras não é ser legalista. Ser padrão de boas obras, irmãos, não é desenvolver uma espécie de cristianismo farisaico. Entendeu? De cristianismo farisaico. Nós temos que entender isso aí. Tá? O Senhor Jesus falou certa vez da seguinte forma, abordando essa má compreensão de ser padrão dos fariseus, que eles acabavam, sabe, criando coisas, colocando pesos na vida das pessoas que eles mesmos não carregavam. Penso eu tenho convicção disso baseado na Escritura, que o caminho correto para nós sermos padrão é nós vivermos aquilo que o Evangelho diz que nós somos. Então, o que é que o Evangelho diz que nós somos? O Evangelho fala que nós somos regenerados.
mas não glorificados. O Evangelho fala que nós devemos mortificar a nossa velha natureza. Mas em nenhum momento você pode se iludir e achar que você conseguiu mortificá-la. Quando você começa a contrabalancear isso aí, você não vai entrar em parafuso. Eu me lembro que quando eu estudava aqui no SPN, morava de frente do apartamento que eu morava, uma família, e que eles falavam, né, que quando a Tamarineira aqui existia, quando aquele hospital psiquiátrico perto do Batistão existia, do Seminário Batista, e eles falavam isso, né, eu fiquei curioso em comprovar isso, e certa vez eu passei por ali, eu comprovei isso, que muitas daquelas pessoas que estavam ali eram pessoas oriundas de igrejas evangélicas. Pronto, essas pessoas tinham uma família, ou eram conhecidos deles, que a pessoa antes de entrar na igreja era normal. Ela entrou dentro dessas igrejas mal assombradas e colocaram na cabeça da coitada que a coitada devia orar por cada pessoa do planeta Terra. Preste atenção, ela devia orar por cada pessoa do planeta Terra. Não era orar por Senhor, abençoa a minha família. Ela tinha que saber o nome. E obviamente isso enlouqueceu. Porque como ela não sabia o nome das pessoas, ela sentia-se culpada. Ela sentia-se em débito com a missão que Deus tinha dado para ela. E ela foi parar nesse hospital, que era o antigo hospital psiquiátrico ali ao lado do Seminário Batista do Norte, no Batistão. Então, irmãos, a gente precisa manter uma sanidade mental no seguinte ponto. Eu sou regenerado, sou. Eu tenho que ser padrão, tenho sim que ser padrão. A Escritura manda ser padrão, tem que ser. Agora, esse padrão que eu tenho que ser, tem que ser um padrão de acordo com o que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus manda nós sermos santos, manda. Agora, eu tenho que entender que esse santo que eu devo ser, ele nunca vai ser perfeito. Porque perfeição só na glorificação. E se eu começo desenvolvendo a ideia de eu tenho que ser padrão, eu tenho que ser impecável já nessa vida, além da Escritura me chamar de mentiroso, isso atentará contra a minha sanidade mental. Então, quando Paulo manda Tito ser padrão de boas obras, Paulo não está mandando Tito enlouquecer. Eu conheci uma determinada senhora, certo, que ela acabava sendo tão influenciada por essas coisas, certo? Ela fazia parte de uma igreja pentecostal que estava dormindo, aí se acordou. O Espírito me acordou. O Espírito me acordou para quê? O Espírito me acordou para eu agora chamar um taxista, pegar o táxi e ir para um local bem longe da minha casa. Ela chamou o táxi e disse, olha, eu quero ir para tal lugar. O taxista, como assim? Eu quero ir para tal lugar, eu tenho dinheiro, está aqui o dinheiro. Só que ir para onde lá? Não sei. Quando eu estiver perto, o Espírito Santo vai me dizer onde é. E nessa brincadeira ela acabou parando num local não tão legal, entendeu? E foi aquelas horas todas para tentar achar a senhora e pegar a senhora e tentar saber quem foi que levou a senhora, entendeu? Para trazê-la para casa. Aí pessoal, o que é que eu estou querendo? Por que é que eu estou dando esses exemplos, essas ilustrações? Porque a gente precisa ter uma fé sã, a gente precisa ter uma fé sadia. Eu não posso ter aquela fé cara de pau, óleo de peroba, que eu vejo um texto desse e digo, beleza, é para eu ser padrão de boas obras, mas entrou por aqui, saiu por aqui. Mas também eu não posso ter aquela fé alienada ao ponto de dizer, eita, eu vou ter que desenvolver uma espécie de impecabilidade já em vida. Nenhuma coisa nem outra. Você tem que viver o Evangelho considerando aquilo que a Escritura diz que você é.
Então a Escritura diz que a gente deva ser santo, sim. Mas eu preciso definir termos. Tá? Às vezes, também quando a gente usa a palavra santo, a gente confunde com aquilo que o catolicismo fala. Santo para o catolicismo é alguém que alcançou um nível de graça tamanho, certo? Que quando morreu já foi direto para o céu, e ele ultrapassou aquela quantidade de graça exigida por Deus, e ele agora tem feito um baú com a graça contida, que faz com que outras pessoas possam acessá-lo, e ele usa aquela graça que ele reservou e destina para quem está acessando. A Escritura não ensina isso. Nós somos santos porque nós somos eleitos. Nós estamos em processo de santificação. Então, o que esteja mais desenvolvido entre nós nesse aspecto tem pecado e precisa ser cônscio disso. Eu acho bem legal uma coisa que Paulo fala lá em Gálatas. Peço que os irmãos abram em Gálatas 6, sobre essa realidade daqueles que são espirituais, mas essa realidade que Paulo diz, olha, você é espiritual, você pode cair. Então não pensa a respeito de tu aquilo que a Escritura não autoriza. Gálatas 6, verso 1. A Escritura diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Compreende isso? Então é aquela questão. Paulo manda Tito ser padrão, mas Paulo em nenhum momento diz que o fato dele ser padrão, sabe, o livraria de ser tentado, o livraria de cair. Até porque é da seguinte forma, volto a dizer, o estado de impecabilidade só na glorificação. Tá? Fala, Vânia. Quando a gente confessa o pecado, a gente entra no estado de glorificação ou não? Não. De posse nenhuma. Glorificação é um estado que se dá na mudança de corpo. Glorificação significa corpo incorruptível. Quando se confessa pecado, simplesmente tem a comunhão estabelecida, mas o corpo nosso continua do mesmo jeito. Então, olha só, irmãos, o problema de muita gente é achar que esta responsabilidade como cristão não repousa sobre ele, certo? E que não é assim, tá bom? No decorrer do verso, Paulo diz, né? Tendo ao lado um modelo de boas obras, né? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Boas obras. E aqui, irmão, tem outra coisa também que a gente tem que analisar. O que é boas obras? Não é o que é boas obras. Bom, quando a gente vai para a Escritura, Efésios 2:10, por exemplo, a gente vamos ver algumas coisas sobre boas obras, né? Primeira coisa de boas obras que eu quero destacar aqui com os irmãos é da seguinte forma: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então uma coisa que a gente tem que entender aqui, essas boas obras não é algo que eu vou inventar, não é algo que eu vou deduzir. Boas obras é algo que Deus preparou para que eu andasse nelas. Então essas boas obras já estão preparadas, certo? Eu só vou desenvolver. Agora, eu preciso compreender da seguinte forma: exemplos de boas obras. Vamos lá para Isaías 58, só para a gente ver aqui um exemplo de boas obras. Isaías 58. Vê só. O jejum em si, ele é um tema no Novo Testamento que ele está em algumas situações específicas, né? Por exemplo, a gente tem aquele caso lá do exorcismo que não fora feito pelos discípulos do Senhor. E ali nós temos uma fala que diz que essa caixa só sairá com jejum e oração. Nós temos, por exemplo, outro caso, certo?
lá de Atos 13, eu vou citar situações, tá, irmãos? Nós temos uma situação lá de Atos 13, certo? Que a igreja, ela serve ao Senhor e ela jejuma. E o Espírito Santo separa, entendeu? Saulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo. Então, observe, nós temos duas situações. Nós temos uma situação também, isso vai aparecer muito no Antigo Testamento, quando Deus estava visitando seu povo em ira, as pessoas rasgavam as roupas, jogavam cinza na cabeça, vestiam-se uma roupa de pano de saco, que era uma espécie de um tecido grosseiro, e jejuavam. Então você vê aí, desse exemplo rápido que eu dei, o jejum sendo praticado em 3 ocasiões distintas. Então observe, alguém poderia dizer, o jejum, por exemplo, é uma boa obra? Mas observa que Isaías 58 vai falar, ele vai condicionar a aceitação do jejum, por exemplo, se ele estiver associado com outra coisa. Isso eu só estou dando um exemplo que a gente precisa entender. Que quando Paulo está dando Tito ser padrão de boas obras, é tanto naquilo que Tito aconselhou Paulo, na estrutura da carta, como também em outras coisas que que Tito deveria saber. Mas você só pode ser padrão de boas obras se você estiver de acordo com. Eu quero ler esse texto de Isaías 58 com essa finalidade, porque vamos supor, alguém pode dizer, eu faço boas obras, eu jejum, por exemplo. Mas o próprio Senhor Jesus falou que aquele que jejuma não deve demonstrar que jejuma. E muito menos anunciar que jejuma. Certo? E observa, Isaías 58 vai colocar algumas prescrições adicionais. Vamos lá. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Observe, em que estado? Nos pecados, né? Tem prazer em saber os meus caminhos, né? Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? O povo está chegando para lá e está dizendo, a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está jejuando. Aí o povo pergunta, por que não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, o Senhor responde, né? Cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Olha só. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferires com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Observa a sentença do Senhor. Você pode jejuar, isso em si, a gente poderia dizer, é uma boa obra, eu tenho que me tornar padrão dessa devocional aqui, entendeu? Que até a nossa própria confissão de fé fala, mas observa. Será? Será que no final das contas Deus está interessado em que o cara fique passando fome? Fique sem comer um dia? Será, irmãos? Eu não estou dizendo que o jejum não seja correto. Eu estou dizendo, se você pratica jejum, isso por isso, sabe? E só focalizando nisso, a resposta está aqui. Agora observa aqui, ó. Qual é o jejum que o Senhor escolheu? Porventura não é este o jejum que escolhi? Qual? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Despedace todo o jugo, tudo aquilo que oprime? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te escondes do teu semelhante? Aí a questão é, quem é que tem esse padrão aqui? Então é simples, se você jejuma e não tem esse padrão aqui, você não está sendo padrão de boas obras. Se você acha que
o culto liturgicamente correto, Deus aceita? É bom o culto liturgicamente correto, como Deus prescreveu, com os elementos de culto, tudo correto. Entendeu? Mas se as tuas mãos estiverem manchadas de impiedade e de iniquidade, Deus não vai aceitar. Por exemplo, eu cultuar a Deus com meus dízimos e minhas ofertas, é bom, não é? Eu entregar minhas primícias ao Senhor. Mas o que a Escritura diz? Se eu estiver a caminho do gasofilácio, e se eu me lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que fazer o quê? Porque se eu não fizer isso, Deus vai aceitar aquela minha obra? Não. Então, irmãos, quando a gente vê a Escritura dizendo que nós devemos ser padrão de boas obras, o problema é que às vezes a gente só se preocupa com a estética, com o exterior. A gente só se preocupa com o exterior. Por exemplo, é feita aquela história, né? O cara está jejuando, certo? Aí perto da casa do cara tem alguém que está passando necessidade. Não porque é um malandro, não porque ele está passando necessidade. Você tem na tua casa, por exemplo, um saco de pão dormido da noite anterior, que tu não vai comer. Porque quando for mais tarde, tu vais comprar um pão novinho. Aí vê só, o cara pega aquele pão, aquele saco de pão dormido, joga no lixo, sabendo ele que tem uma pessoa perto da casa dele que está precisando comer. Aí o cara está jejuando. Aí a pergunta é simples: Deus recebe esse jejum? Não. Não. O cara está no trabalho, aí o cara está presenciando injustiça, e o cara está jejuando. E o cara presencia a injustiça e o cara não faz nada. E o cara tem poder nas mãos para resolver aquilo. E o cara não faz nada. Deus vai aceitar esse jejum? Não. Por quê? Como é que começa o verso 6? Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e desfadasse todo jugo. O cara tem a ocasião de fazer justiça, o cara tem a ocasião de fazer o correto e não faz. Aí eu estou jejuando, Deus não aceita, não é padrão. Aí o cara diz: não, eu estou sendo padrão de boas obras, eu estou fazendo algo que Deus quer. Deus não recebe, irmãos. Deus não recebe. Certo? Então, irmãos, essa ideia aqui de padrão de boas obras, né? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Certo? A ideia que Paulo está passando é a seguinte: Tito deve expressar de forma visível sua fé. Tito deve expressar de forma visível sua fé. O que é que você crê? Eu creio nisso. Tu pode me dar exemplos aí que isso que tu crê, tu vives? Eu volto a dizer, irmão, não vão ser tolos, não vão ser meninos, certo? Porque quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você deve mostrar impecabilidade, porque você não vai mostrar. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que ser coerente com o que você crê. Estou falando isso. Estou falando isso. Até porque a impecabilidade está relacionada à glorificação e nenhum de nós somos glorificados. Tá? Então observe, Tito deve expressar de forma visível sua fé, deve ter como conduta diária um proceder correto que o torne modelo padrão e exemplo de boas obras. O Evangelho não é simplesmente um discurso bonito com cara de piedade. E é isso que tem acontecido. O Evangelho acaba sendo um discurso bonito com cara de piedade. Eu conheci uma determinada pessoa que ele tinha o seguinte adágio. A irmã só nós conhece também. Que ele dizia muito isso: essa tua piedade me mata. Entende? Tem pessoa que tem uma cara de piedade, um discurso piedoso, mas não tem prática. Prática é zero. O cara é ruim com as criaturas de Deus. O cara não tem um pingo de amor, de compaixão com as criaturas de Deus. O cara na derrota com os subordinados. O cara tem poder nas mãos, não faz nada para solucionar, resolver. O cara tem comida em casa que vai se estragar, que vai ser lançada fora. Ele não tem a coragem de pegar aquilo e dar para quem precisa, mas está com cara de piedade. É fariseu, irmãos.
É hipócrita. Entendeu? É hipócrita. Eu me lembro muito de Samuel, quando vai ungir Davi. Samuel vai para a casa de Jessé, passa por todo mundo. Estão lembrados do texto? Aqueles caras grandão, fortão, guarda-roupa, tudo do lado do exército de Saul. É esse. Ao Senhor, Samuel, eu vejo o interior. Às vezes a gente está achando, irmãos, que Deus é um Samuel da vida, que só vê o exterior. Aí se esquece que Deus vê o interior. É aquela questão. Eu estou jejuando, tá, irmão? Foi feito que eu falei lá na sala de aula lá para os irmãos. Tá jejuando, tá. Se não tiver de acordo com Isaías 58, pode parar teu jejum. Deus não aceita não. Tá passando fome de graça. Tá passando fome de graça. Se não tiver de acordo com Isaías 58, pode tirar do teu cavalo da chuva. Tá passando fome de graça. Entendeu? E nem adianta vir com cara de piedade, não sei o que, falando diferente. Deus não aceita. Deus olha o interior. Entende, irmãos? Então, observe, o Evangelho não é simplesmente um discurso bonito com cara de piedade. O Evangelho não se resume a conhecimento doutrinário, em ter uma biblioteca selecionada de atores reformados e puritanos, feito nós temos. O Evangelho não é isso. O Evangelho não se resume a ter fotos de grandes heróis da fé, certo? Como nós temos. Paulo faz essa recomendação porque a igreja precisa de modelos concretos para a sua vivência. O que é que a Escritura diz? Que nós devemos fazer boas obras para que os homens vejam o quê? As nossas obras e façam o quê? E glorificar a Deus que está onde? Nos céus. Mas se a gente está com um discurso bonito e a vida ser totalmente diferente. E eu volto aqui a repetir. Vida totalmente diferente não quer dizer vida com impecabilidade, não. Porque às vezes, né, a esperteza da carne está nisso, né? Fulano ali só quer ser só santinho. Olha, errou. Sim, errou. Errou porque está na carne. Errou porque é humano. E não foi glorificado. Entendeu? Agora, isola esse erro dele. Observa o histórico da vida do cara. O cara tem vivido o Evangelho ou não? A questão é essa. Isola o erro dele e analisa o histórico do cara. O cara tem vivido o Evangelho ou não? O cara tem procurado viver a vida correta diante de Deus. O cara tem procurado ser um bom esposo. O cara tem procurado ser um bom pai. A mãe tem procurado ser uma boa esposa. Tem procurado ser uma boa mãe. Tem procurado? Tem. Então o zero dele isola, meu amigo. Ele não é glorificado, não. A gente tem que entender. Então, irmão, Paulo faz essa recomendação porque a igreja precisa de modelos concretos para a sua vivência. A mensagem do agir salvador de Deus se encarna, moda a vida. É por isso que lá, o 2:11 e 12, vai falar que 2:12, né? A graça tem que ir função, educando-nos. A graça nos educa. Entendeu? A graça nos educa. As Escrituras dizem que Jesus criticou a falta de coerência daqueles que se sentavam na cadeira de Moisés. Uma leiturazinha para casa, Mateus 23, de 1 a 33, que eu não vou ler 33 versículos aqui por cada hora. Que a gente está na primeira divisão do nosso sermão estudo. Mateus 23, de 1 a 33. O Senhor condena a hipocrisia. Sabe por quê, irmão? Porque é aquela questão, pessoal, eu posso estar com um discurso aqui bonito, vocês dizem, pastor é homem de Deus. Mas você é uma alma cebosa em casa. E aí? E aí? Deus conhece, irmão. Deus conhece. Entendeu? São essas coisinhas. É feita aquela história. Você vai para um restaurante, vai comer, vem um pedaço de carne, tamanho do mundo, você come, enche a tua barriga. Você está satisfeito. Você está satisfeito. Aí você olha assim, né? Pega lá a tua carne lá, tal, entendeu?
Aí você pega e diz, vê só a atitude, paga lá, não, isso aqui leva. Um cara que é misericordioso, ele diz, embrulha. Por quê? Porque se eu ver alguém passando fome na rua, eu dou. Ou então se eu ver um animal, uma criatura de Deus que está rasgando uma bolsa de lixo, eu dou para ele um pedaço de carne. Mas um cara misericordioso, ele não deixa a carne para lá. Porque tem quem precisa daquele pedaço de carne que ele deixou. Tem quem precisa daquele prato de arroz que ele deixou. Mas quando o cara não é misericordioso, ele não está nem aí, meu irmão. Ele nem sequer se lembra disso. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Essa falta de percepção de misericórdia. Entendeu? Então, é para a gente ser padre, é para a gente ser, irmãos, ó, pessoalmente, padrão de boas obras. Padrão de boas obras. Bom, irmãos, não sejamos como estes, né? A quem Jesus repreendeu severamente, os fariseus. Além de ter vida prática, Tito devia ser refinado no tocante ao ensino. Não é? E a gente vai ver isso agora. Veja só, irmão, esse verso agora, o 7, a parte B do verso, até a 8, parte A. A gente deve estar por aqui, e na próxima terça a gente termina essa parte do sermão estudo. Veja só. Depois de Paulo dizer para Tito, né, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, aí Tito agora Paulo vai falar para Tito agora como ele deveria falar, né, no ensino. No ensino, como é que você tem que ser? Mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário seja envergonhado. Entendeu? Para que o adversário seja envergonhado. Observa aí. No ensino, integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Eu quero ficar até aqui, até no irrepreensível. Quais devem ser as características daqueles que ensinam? Incorrupto, puro, genuíno, íntegro. Seriedade, conduta respeitosa, dignidade, palavra sadia, não condenável. Entendeu? Essas são qualidades que todo que ensina deve ter. Ao contrário de ensinarmos que o pastor tem que ser político, saber agradar os que têm posse, que isso infelizmente, né, em muitos lugares por aí, a ideia de um pastor de êxito, né, é o cara que sabe agradar A, B, C, D, E, F, G, H, até a letra Z. É um cara que sabe andar em todos sabe agradar todo mundo. Mas se todo mundo diz isso, irmão. A primeira coisa que a Escritura fala para quem ensina é que o cara tem que mostrar integridade. Entendeu? Integridade. Vê só, o que quer dizer isso? Integridade, incorruptibilidade, pureza e genuinidade. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso nos lembra que o ministro não pode falsear o evangelho. A primeira coisa que Paulo diz para o ministro, ou para quem ensina, é: seja íntegro. Veja bem, não é a vida do cara, a vida do cara tem que ser íntegra. Mas Paulo tratou isso lá atrás, quando ele fala: seja pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, seja íntegro, seja genuíno. Ou seja, o que você está ensinando é genuíno? Ou você está falseando o evangelho? Entendeu? Eu estava vindo hoje com os irmãos, e até é bom porque, como eu vou disponibilizar a reunião de doutrina para todo mundo, não é? Os irmãos que ouviram eu ter dito um termo técnico no sermão domingo, eu vou estar corrigindo aqui agora. No sermão domingo, lá em Prazeres, eu preguei sobre a encarnação do Verbo, não é? E na hora lá do sermão eu estava falando sobre as heresias cristológicas, certo? Então, eu citei uma heresia lá com o nome correto, entendeu? A questão não é essa. Mas dentro do contexto que eu estava falando, não era para eu ter citado aquela heresia, ter citado outra heresia. Eu falei sobre monotelismo.
mas eu era para ter falado de monarquianismo dinâmico. É até bom que eu estou corrigindo aqui. Então, olha só, isso, e por incrível que pareça, isso pode parecer besteira, mas isso me perturbou a tarde todinha. Entendeu? Eu citei a heresia errada. Apesar que o monotelismo também diz respeito à heresia cristológica, mas a heresia que eu era para ter falado era monarquianismo dinâmico e não monotelismo. Eu fiquei com isso a tarde todinha, né? Eu vou tentar corrigir isso aí. Por que eu estou dizendo isso aqui, meu? Porque, ó, quando você prega, você tem que ser genuíno, você tem que ser correto. Não quer dizer que você não possa errar, não quer dizer que você não possa dar um dado equivocado. Mas se você percebe, se você descobre que você deu dado equivocado, você tem que desfazer. Entendeu? Como também aquela questão, o irmão faz uma pergunta, se você não sabe, não inventa moda, irmão. Seja humilde. Irmão, eu não sei. Eu vou estudar. Não inventa moda, não. Porque faz parte da genuinidade, você admitir que você não sabe de tudo. E vê só, irmão, isso é bom porque isso gera credibilidade. Porque a pessoa que está ouvindo você expondo, a pessoa vai dizer, o irmão foi genuíno, foi correto. Então aquilo que ele está dizendo porque ele estudou. Quando ele não sabe, ele diz, irmão, eu não sei. Eu vou estudar, mas não vou ficar inventando moda. Então, irmão, no ensino, a primeira coisa é essa. Seja genuíno. Não, você não pode falsear o evangelho. É a pureza de motivo, sem desejo de lucro ou respeito das pessoas. Você faz isso para agradar a Deus. Quantos hoje em dia se enquadram nessa característica? Quanto? O que mais se vê nas televisões, por exemplo, são homens que mentem em nome de Deus para ganhar dinheiro. Os caras mentem em nome de Deus, os caras falseiam, os caras mentem desvaladamente, na cara de pau. E acabam enganando muitas pessoas. Porque tem cara de piedade. Entendeu? Tem cara de piedade. É aquilo que a gente diz, né? Família perfeita, né? A mulher rindo, com os dentes limpos, os filhos tudo rindo, até o cachorro rindo também, e o cara rindo lá. E o cara é um falso profeta. Porque se eu prego mentira para o povo de Deus, isso é falso profeta. Entendemos? Então, olha só. Como pavões se envaidece com suas coberturas à custa de um povo ignorante que caminha passos largos para o desespero, que é não conhecer a palavra de Deus. Irmãos, eu fico pensando, irmão, a situação desgraçada que é, Deus coloca o cara na frente de várias pessoas. O cara, em vez de procurar estudar a palavra de Deus, o cara, em vez de ser coerente a Deus, o cara, em vez de entender que quem é o dono dele, quem é o Senhor dele, é Deus. Não é denominação. É Deus. Não é o cara que paga o salário dele. Porque é um pastor que sobe um púlpito, entendeu, irmãos? Dizendo, eu não vou pregar isso porque isso vai desagradar aos irmãos que pagam meu salário. Um cara desse não é digno de ser pastor. Um presbítero desse não é digno de ser presbítero. Nós devemos ser fiéis a Cristo. Nós devemos ser fiéis a Cristo. Porque o que é o falso mestre? O falso mestre é um cara que se levanta, o próprio Paulo falou isso, um cara que prega aquilo que as pessoas querem ouvir. A gente tem exemplo, irmão. Amós, quando denunciava o pecado do reino do norte, os falsos profetas lá batiam de frente. Jeremias, o falso profeta bateu de frente contra Jeremias. Entende, irmãos? Nós temos exemplo nas Escrituras. Os fariseus em relação a Jesus, aquele mago lá da corte lá, entendeu? Deixa eu pegar aqui o nome dele para não estar mentindo para os irmãos. Lá no primeiro, lá de Atos 13. Elimas, que ele era chamado Elimas, né, um mágico, 13:8. Ele procurava afastar da fé o procônsul. Sabe qual foi a reação de Paulo para ele?
Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Veja a atitude de Paulo contra alguém que estava pervertendo os retos caminhos do Senhor. Então, irmãos, o homem de Deus precisa pregar todo o desígnio de Deus. Veja os profetas como foram íntegros quando entregavam a mensagem. Veja o quanto eles encarnavam a mensagem. Veja o que fez Oséias, por exemplo, o quanto encarnou a mensagem e o quanto fora íntegro no anúncio da situação de prostituição que Israel vivia. Em contrapartida, veja o que é que o Senhor diz à igreja de Tiatira. Abra aí, irmãos, em Apocalipse 2, 20 a 23. Veja o que é que o Senhor Deus diz sobre essa questão de não ser íntegro, de não ser genuíno na exposição. Apocalipse 2, do 20 ao 23. Vê só. O 20 a 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não que arrependesse da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependa das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Preste atenção. Eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, o Senhor Jesus sonda nossas mentes e sonda os nossos corações. Então, como é que eu subo ao púlpito e não vou pregar a verdade de Deus? Como é que eu posso subir ao púlpito e pregar mentira? Como é que eu posso subir ao púlpito e pregar um discurso que o povo quer escutar, mas não é aquilo que a palavra de Deus manda pregar? Ô irmão, será que porventura o Senhor, que é o dono da igreja, que quem é o dono da igreja é Jesus, irmão? O dono da igreja não é homem, não. O dono da igreja não é homem, é Jesus que é o dono da igreja. Será que o dono da igreja não sonda mente e coração? Será? Será, irmãos? Sonda, irmãos. Sonda sim. Então, irmãos, eu vou parar aqui, certo? Integridade, tá bom? Deixa eu terminar esse verso 8, 7, reverência. Alguém já bota na próxima terça-feira no verso 8, certo? A segunda característica, o cara tem que ser íntegro. A segunda característica, tem que ter reverência. Vemos a ideia da seriedade, conduta respeitosa, dignidade. Reverência. Reverência. Aí eu pergunto para vocês, irmãos. Vocês acham que um cara que está produzindo o sermão na hora que o irmão está dirigindo a liturgia, esse cara tem reverência pela palavra de Deus? Será? Um cara que está produzindo o sermão na hora, lá fazendo o sermão, esse cara leva o ministério a sério? Será? Porque se ele não teve tempo de preparar um sermão, por que é que ele não colocou um irmão para pregar? Que já é um erro, porque faz parte do trabalho do pastor preparar o sermão, preparar os estudos, estudar. Faz parte do trabalho do pastor. Deus chamou, Deus selecionou o cara para ser pastor, que é para o cara se dedicar somente a isso. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Olha, irmão, eu não sou contra alguém que... Eu sou contra e não sou contra, tá? Deixa eu explicar aqui. Eu não sou contra alguém que Deus chamou para ser pastor, mas que precisa complementar sua renda. Então ele tem um trabalho, mas esse trabalho não pode, de hipótese nenhuma, prejudicar o ministério. Porque Deus chamou ele para ser pastor. E às vezes, sabe como é que isso prejudica o ministério? Quando o cara começa a dedicar mais tempo, mais hora, mais energia para esse trabalho aqui. Que em tese era para complementar a renda dele. Enquanto o trabalho para que ele foi chamado, o trabalho para o qual ele foi ungido por Deus,
sabe, por mãos do presbitério, entendeu? Ele não está fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, quando essa desassociação existe, que o cara deixa de dedicar tempo para a escritura, estudar livro de teologia, comprar livros, estudar, se esmerar para ensinar para o povo de Deus, e ele começa a se preocupar só com isso aqui, ele está pecando. Tudo bem, se o cara precisa arrumar um trabalho para complementar a renda, porque a realidade da igreja, a igreja não é grande, não dá para pagar o salário dele, tem que trabalhar, mas mesmo assim, ele precisa botar uma prioridade. Ele precisa dizer, olha, eu trabalho, mas o meu chamado, o meu coração é para a palavra de Deus. Porque se não for assim, irmão, ele não é vocacionado. Ele não foi chamado por Deus. A Escritura vai dizer que onde está o teu coração estará teu tesouro. Onde é que está teu coração? O teu coração está na teologia, então eu trabalho para complementar a renda. Feito Paulo. Paulo não trabalhava, Paulo não fazia tenda, mas o coração de Paulo não estava em fazer tenda. E fazer tenda dava dinheiro, irmãos. Porque segundo a tradição, não é, da história da igreja, o pai de Paulo era fazedor de tendas e tinha como principal cliente os exércitos romanos. E Paulo fazia tendas e tinha como principal cliente também os exércitos romanos, que compravam toda a produção. Então isso dava dinheiro. E segundo a tradição mesmo fala, que foi por causa dessa ligação que o pai de Paulo teve, que Paulo tinha cidadania romana. Isso era o que dava dinheiro. Então, o que é que dá mais dinheiro? Eu produzir tenda para vender para os exércitos do Império Romano, ou eu pregar o Evangelho? Para de vez em quando é que vai aparecer uma ofertazinha para mim. Pela lógica humana, fazer tendas. Mas o que foi que Paulo falou? Que ele ia se dedicar totalmente à pregação do Evangelho. E vocês acham que pregar o Evangelho ali não tinha custo? Tinha. As viagens eram longas, irmão. Ou era a pé, ou era no burrinho, ou era de navio. Quem é que financiava? Entende isso? Mas o coração de Paulo estava naquilo. Então a pergunta é, alguém que não tem essa reverência o ensino, não tem esse amor pela palavra de Deus, está tendo reverência? Não está não. Não está não. Na apresentação da doutrina, o ministro não deve se portar de forma leviana, como se aquilo fosse um show de humor. A gente tem aí, né? Pastores humoristas, né? É bom, né? O pessoal gosta, o pessoal ri, né? Não é verdade? Mas, irmão, será, irmão, que o apóstolo apresentaria a palavra de Deus naquele formato? Eu sou antiquado, sabe? Eu sou reformado da moda antiga, entendeu? Sou reformado dos modos antigos. Eu não consigo ver o Senhor Jesus, sabe como é que é? Lá, entrando em Jerusalém, lá, chamando raça de víbora lá, no templo, fazendo show de humor. Eu não consigo ver. Quem vê, paciência, né? Eu não consigo ver. Eu não consigo ver Paulo com essa brincadeira toda. Eu não consigo ver Atos 13, quando a igreja estava orando e jejuando para separar Barnabé e Saulo, os irmãos lá com brincadeira. Eu não consigo ver qual seria a autoridade que Paulo tinha quando olhou para Elimas e falou aquilo que a gente leu agora. Entendeu? A autoridade de Paulo repreendendo Elimas, repreendendo aquele endemoniado do Elimas. Eu não consigo ver Paulo brincando ali. Não é verdade, irmão? Não é verdade. Eu não tenho nada contra o humor, não, mas eu acho que o humor e a palavra de Deus não tem nada a ver, porque a palavra de Deus sendo passada com humor, com galhoda, ela acaba tirando a seriedade da proclamação. Eu me lembro muito do conto, né, que o Kierkegaard falava, né, que é um filósofo dinamarquês, lá em Copenhague, né? Lá era pequena cidade na época, e tinha um circo nos arredores da cidade. Aí o circo começou a pegar fogo, né? E como o circo começou a pegar fogo, o fogo começou a se espalhar, e como as cidades as casas eram perto umas das outras, aquilo ali começou a
Tinha a probabilidade real de atingir tudo. E ele pegou, saiu do circo, o palhaço saiu do circo e foi lá para algum determinado lugar lá da cidade, que agora estou esquecido. Mas só que ele não conseguiu tirar a roupa de palhaço dele. Ele foi com roupa de palhaço e tudo. E ele chega lá dizendo, olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo. E as pessoas olhando para ele, né? E por mais que ele demonstrasse a gravidade da situação, as pessoas começavam a bater palma e rir. Qual é a leitura que as pessoas faziam? As pessoas estavam avaliando ele pelo quê? Pela mensagem ou pela representação que ele estava fazendo? Ele era um palhaço de circo. Então, tudo que ele falasse, enquanto ele estivesse trajado como um palhaço, né, as pessoas fariam a leitura que ele estava o quê? Encenando uma peça, encenando alguma piada, encenando alguma... Eu vou usar um termo que é nosso, mas que não era usado naquela época, né? Ensinando alguma pegadinha. Mas ninguém de sã consciência ia dizer realmente o que ele está falando é verdade. Então, irmãos, eu não posso apresentar a palavra de Deus como aquele palhaço lá do Kierkegaard, entendeu? Lá do filósofo lá que ele conta essa metáfora, essa historiazinha para ilustrar. Não pode, irmão, não pode. O ministro não é humorista, não deve se portar de forma desrespeitosa, com gracejo para as mulheres. Eu estava falando que eu me lembro de um determinado cabra, entendeu? Que a irmã da igreja colocou lá, oi fulano, aqui é sua coelhinha. Já imaginou a situação? Aqui é sua coelhinha. No Facebook. Oi fulano, aqui é sua coelhinha. Não, irmão. Não é por aí não. Tem que ter reverência. Entendeu? O ministro é homem que Deus vocacionou para consertar os ossos quebrados na igreja. Está lá em Efésios 2 isso. Quantos não caíram por não terem seriedade nos seus ministérios? Se você olhar lá o péssimo exemplo dos filhos de Eli, 1 Samuel, 2, 22 a 24, que diz o seguinte, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que a serviam à porta da congregação. Os caras se deitavam com as mulheres que serviam na porta do templo. Então ele diz, por que fazes tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. 1 Samuel 2, 22 e 24. O ministro deve ter também seriedade na apresentação da mensagem. Como admitir um pastor pregar sobre a suficiência das Escrituras, se ele mesmo crê nos dons revelacionais? Como? Eu vou pregar sobre a suficiência das Escrituras e eu creio em profecia e sonho. Sem coerência, irmão. Então, a ideia de reverência aqui, no ensino, abarca essas coisas. Sabe? Abarca essas coisas. Então, irmãos, a gente termina o verso 7. Quando for na próxima terça, com a graça de Deus, se Deus lhe permitir, deve ter o santo decreto, a gente vê a questão do verso 8, certo? E a gente termina o nosso sermão estudo, tá? Os irmãos compreenderem, irmãos, essa questão aqui de ser padrão, entendeu? Os conceitos que a gente vai dar. Primeiro, ser padrão, compreendendo isso, né? A ideia de ser padrão, certo? Compreender que ser padrão, irmão, não é somente ser padrão estético, não é somente ser por fora. Volto a dizer, não adianta nada tu tá aí matando teu corpo de fome, jejuando, com 3, 4 dias só põe água e tu não é misericordioso. Deus não aceita, cabra, Deus não aceita. Não adianta nada você, não, a liturgia está perfeita, está bem ordenada, tal, com todos os elementos de culto, como a nossa liturgia, Deus seja louvado, tem, certo? Mas a tua vida está totalmente troncha, tu está com um ano de iniquidade. Deus não vai aceitar, Deus não vai aceitar. A ideia de padrão aqui é estética correta, mas também o interior correto. A ideia é essa aqui.
E também lembrando sempre isso, tá, irmãos? Padrão não quer dizer incorruptibilidade. Padrão não quer dizer que você não pode pecar. Entendeu? Não vai por esse viés, não. Compreende isso? Padrão é você sim. Alguma coisa que eu acho legal da vida. Davi era um filho do coração de Deus, mas fez o que fez. Por quê? Porque a glória não é do homem, a glória é de Deus. Compreende isso? A glória é do Senhor. Então seja padrão, mas também saiba que você pode pecar. Lembre sempre de Gálatas 6:1. Você é espiritual? Sou. Beleza, irmão? Agora tenha cuidado para não ser tentado. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Lembre-se disso. E a gente também viu hoje que o Tito, né, enquanto ministro, deve ser refinado no ensino. E a primeira característica de ser refinado é justamente ser íntegro na exposição da palavra. Incorruptível. Tinha que ter pureza. Tinha que ter genuidade. O discurso de Tito tinha que ser verídico. Tá? E a segunda coisa que a gente viu, certo? É que ele tem que ser sério, conduta respeitosa e digno. Ele não poderia ser um humorista. Eu não tenho nada contra o humorista, não. Mas se o cara é humorista, que seja humorista. Se o cara é pastor, que seja pastor. Entendeu? Aí eu lembro sempre lá a historiazinha lá do Kierkegaard. Lá do sino pegando fogo, como eu já falei para os irmãos, e ninguém acreditou naquilo que o palhaço estava dizendo, porque o palhaço estava vestido, caracterizado. A questão não é que ele era palhaço, isso é uma profissão digna, honrada, que o cara ganha seu pão. É a questão de que cada coisa no seu devido lugar. Entendeu, irmãos? Então, irmão, a gente parou aqui. A gente na próxima semana vai dar continuidade, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para poder saber onde foi que paramos. Tá? E só dizer, irmão, que hoje a gente está sem a besta dos slides, porque eu coloquei crédito no meu team, mas eu não sei porque o crédito não entrou. Eu não sei se a pessoa lá colocou ou não colocou, é por isso que está sem os slides, tá? Vamos orar, irmãos? Vamos orar terminando a nossa reunião de doutrina. Aí eu oro e peço para a Edson fechar a transmissão, tá? Vamos orar. Aí depois de terminar eu vou apresentar alguns pedidos de oração para os irmãos, tá? Que os irmãos estejam orando, até para quando os irmãos se reunirem em oração, a gente ore também. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, faça a nossa igreja crescer em graça e conhecimento, ó Pai. Traz, ó Pai, teus eleitos, ó Deus, aqui na congregação de Arthur, Pai. Abençoa também para a congregação de Prazeres em Camaragibe, o ponto de pregação lá em Garaçu. Abençoa, ó Pai, os trabalhos, ó Deus. Abençoa nossas metas, ó Pai, missionárias, ó Pai. Faz, ó Pai, se for da tua vontade, ó Pai, elas crescerem em graça e conhecimento. Nunca permitas, ó Deus, que em nenhum momento se negocie a verdade, se pregue algo, Pai, que não é verdadeiro, ó Deus. E que o Senhor também tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que as nossas obras, que o nosso padrão de boas obras seja acompanhada daquilo que o Senhor requer. Como a gente viu para o caso do jejum, que se o jejum não for de acordo com Isaías 58, esquece. Tem que ter aquele padrão de justiça, de misericórdia, de piedade. Tem que ter aquilo. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos leve para nossas casas em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Queria terminar aí para dar alguns avisos aos irmãos e razão também, alguns motivos de oração para a gente estar orando nessa semana, viu, irmãos?